No princípio não havia nada, apenas o Deus eterno. Então, em um ato majestoso de poder e amor, ele decidiu criar. A Bíblia começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Imagine esse silêncio profundo, uma escuridão densa cobrindo tudo, mas no meio dela, a presença viva do Espírito de Deus, como um vento suave se movendo, preparando o cenário para algo grandioso. Primeiro dia, a luz. Então Deus falou. Sua voz ecoou no vazio como um trovão cheio de autoridade. Haja luz. E num instante, a escuridão foi rasgada por uma luz resplandecente. O nada foi preenchido pelo brilho da criação. Deus separou a luz das trevas e chamou a luz de dia e as trevas de noite. Assim nasceu o tempo, o primeiro ciclo, e foi o primeiro dia. Segundo dia, o firmamento. Deus novamente falou, e do caos surgiram céus azuis que se estendiam infinitamente. Haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Assim, as águas se dividiram, algumas acima, formando o céu, e outras abaixo, cobrindo a terra. Foi o segundo dia, e o céu brilhava como um quadro pintado pelas mãos divinas. Terceiro dia, a terra e as plantas. Então, com uma ordem, Deus reuniu as águas debaixo do céu em um só lugar, e fez aparecer a terra seca. Chamou a parte seca de terra e as águas reunidas chamou de mares. E Deus disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie. De repente o solo começou a florescer, o verde cobriu a superfície. Flores coloridas se abriram. Árvores frutíferas se ergueram carregadas de frutos suculentos. A terra se tornou viva e fértil. Esse foi o terceiro dia. Quarto dia, o sol, a lua e as estrelas. Deus olhou para o firmamento e disse: haja luminares no firmamento dos céus para separar o dia da noite. E então surgiu o sol, como um rei flamejante iluminando o dia. A lua apareceu como uma guardiã suave da noite. E incontáveis estrelas foram espalhadas pelo céu, cintilando como diamantes para marcar tempos, estações, dias e anos. Era o quarto dia, quinto dia, os peixes e as aves. Deus falou novamente: produzam as águas enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra. E as águas se encheram de vida. Peixes coloridos, baleias gigantes, criaturas misteriosas dos mares. Nos céus, aves majestosas levantaram voo, cada uma com seu canto, enchendo o firmamento de música e movimento. Deus viu que era bom e os abençoou. Frutificai e multiplicai-vos. Foi o quinto dia. Sexto dia, os animais e o homem. Agora era o momento mais especial. Deus ordenou: produza a terra seres viventes segundo a sua espécie, gado, répteis e feras. E assim a terra se encheu de animais, leões rugindo, cavalos correndo, coelhos saltando, elefantes caminhando com majestade. Mas então veio o ápice da criação, o ser humano. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes, as aves, os animais e sobre toda a terra. Com suas próprias mãos o Criador formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Assim o homem se tornou alma vivente. Chamou-o de Adão. Mais tarde, vendo que não era bom que ele estivesse só, Deus fez cair sobre ele um sono profundo. Tomou uma de suas costelas e formou a mulher, Eva, e entregou-os um ao outro em perfeita harmonia. Foi o sexto dia. Sétimo dia, o descanso. Depois de toda a obra maravilhosa, Deus contemplou sua criação, o céu estrelado, a terra verdejante, os mares cheios de vida, os animais em diversidade e o ser humano criado à sua imagem. Tudo estava muito bom. Então, no sétimo dia, Deus descansou, não por cansaço, mas para abençoar e santificar esse dia, deixando um exemplo de paz e comunhão. Era o selo da criação perfeita. Assim, em 7 dias, o mundo foi criado pelo poder da palavra de Deus, majestoso, harmonioso, cheio de vida e beleza. Cada detalhe revela amor, ordem e propósito.